Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está vendo esse vídeo. Então, o tema desse vídeo será paciência. E tem por base principal Gálatas 5:22, né? Dando continuidade à série O Fruto do Espírito. Se você ler em Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Então estaremos falando de paciência. Algumas considerações. A paciência hoje em dia seria uma palavra, um conceito ou uma ação alienígena para as pessoas, né? As pessoas conhecem paciência como apenas pronúncia do português, né? Só não como um modo, um estilo de vida. Então, nos dias de hoje, falar de paciência para quem tem os aplicativos instantâneos, Disque 10, Sedex 10, Disque Pizza, Disque Gás. As pessoas hoje são imediatistas e falar de paciência para quem vive na sociedade atual é meio que um absurdo, porque você vê que as crianças não têm paciência, os pais, os filhos, pastores, os irmãos, marido, mulher. Vivemos numa sociedade que as pessoas não têm paciência, tudo é para já, ninguém sabe esperar. Então, a geração de hoje não sabe o significado de paciência. É uma palavra estranha, né? E distante da vida das pessoas, está apenas no vocabulário. Você ouve as pessoas falar de paciência quando está devendo alguém, né? Tenha paciência, né? O devedor fala pro credor, né? Tenha paciência que eu vou lhe pagar. Ou paciência quando a pessoa faz algo errado e a pessoa fala paciência. Ou quando ela está devendo alguma atividade, tenha paciência que eu irei fazer. Elas usam a palavra paciência só nessas situações e para o benefício próprio, né? Mas no cotidiano, né, na vida, está distante, falando psicologicamente e espiritualmente. Em vez da paciência, as pessoas conhecem a ansiedade. Falar de paciência hoje em dia, só a pronúncia, né, o vernáculo da palavra paciência. Agora, falar de ansiedade, as pessoas conhecem e vivem muito bem a ansiedade, né? E hoje em dia, a palavra paciência está relacionado com aquilo que Jesus falou, né, no livro de Mateus, né? Que nos últimos dias o amor de muitas pessoas iriam esfriar. Então a morte da paciência está relacionada a isso que Jesus falou, né? Porque a falta de amor é impossível você exercer paciência sem amor. Então, se o amor está se esfriando, com certeza a paciência também, né? É algo raro. É o amor sincero, verdadeiro, genuíno, segundo o Evangelho, é igual a paciência. As pessoas conhecem a ansiedade, mas a paciência não. Vamos a outras considerações, né? A paciência, né? A pessoa assume perdas, assume que não é possível. É algo que se pode fazer, né? Mas a pessoa não julga conveniente. E paciência também é sinônimo de renúncia, né? Enquanto a pessoa espera. Paciência também é sinônimo de espera e perseverança. Mas se fosse dar um significado para a palavra paciência, seria a ciência da paz na espera.
Então, paciência, né? Uma pessoa que é paciente, ela se conforta na esperança e na certeza das promessas de Deus mediante a fé. E a pessoa se alegra enquanto está aguardando. Seriam essas as considerações iniciais. Agora vamos, o que a Bíblia fala sobre a paciência? O livro de Tiago, no capítulo 5, do verso 8 a 11, diz o seguinte: Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança. Normalmente paciência está ligada à perseverança, né? A atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurado ou feliz, né? Todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tende ouvido falar a respeito da paciência de Jó? Aí você lê o livro de Jó, você vê como que ele exercitou a paciência, né? Diante das dificuldades, das aflições, da dor, da angústia, da perda, da rejeição, da incompreensão. Aí Tiago termina: E bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericordioso. Se você for falar isso em Romanos 8, abre a Bíblia aí comigo, Romanos 8, o que Paulo falou no verso 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Ou seja, vivemos por fé e não por vista. Aguardamos com paciência a vida de paciência e esperança vivida pela fé, aguardando as promessas serem cumpridas. Então, o sinônimo de paciência é perseverança. Se você ler Lucas 21:19, olha o que diz: É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Ou seja, estamos esperando Jesus voltar, né? Com perseverança. A cada dia, milhares de pessoas estão deixando de escapar as bênçãos que Deus tem por causa da falta de paciência ou a perda dela. Tem pessoas que um dia tiveram paciência e hoje perderam ela, seja pelas inúmeras situações que acontecem debaixo do sol, né? Normalmente é causado pelo sofrimento. As pessoas têm um conceito que não vale mais a pena esperar, ou que não tem proveito nenhum em esperar nada, nem de Deus, nem do próximo, e vive sem perspectiva nenhuma. Paulo, né, se posicionou em relação à paciência no livro de Romanos. No livro de Romanos fala muito sobre paciência. E ele considera como uma das 3 grandes riquezas que Deus deu pra gente. Olha o que diz em Romanos 2:4. Ou porventura despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Se você olhar para Jesus, você olha para Jesus, você vê ele um homem impaciente, né? Porque uma pessoa que não tem paciência, ela é intolerante. Se ela é intolerante, ela não age com misericórdia.
E normalmente quem não age com misericórdia é uma pessoa ruim, que não exerce o amor, né? A caridade, a bondade, a misericórdia. Então, uma pessoa que não tem paciência, ela cansou de esperar, ou ela nunca teve. Porque tem pessoas que cansam. E hoje em dia encontramos muitas pessoas cansadas, porque não aguenta mais esperar. E nada muda, e nada que a pessoa faça muda a situação, as pessoas cansam. E hoje em dia o cansaço, né, de praticar o bem, que Paulo fala em Gálatas, né, esse é aquele que não desfalece de praticar o bem, a seu tempo alcançará, né, a recompensa. Mas se a pessoa cansou, ela está sujeita a ser uma pessoa negligente, né? Porque se ela não sabe esperar, ela não sabe perseverar. E é impossível você falar que é um discípulo de Jesus e não é perseverante. Porque o que mais ensina na Bíblia é a gente perseverar diante das adversidades, né? Porque não tem como falar que você tem paciência se você não espera por nada. Primeiro que o discípulo de Jesus espera a volta dele. Então, se vamos colocar só isso como objetivo, você está esperando Jesus voltar. Então você tem que ser paciente, né? Porque ele ainda não voltou. Se você tem 15, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, você está esperando ele voltar. E tem que ter paciência. Em Romanos, quanto mais a gente lê o Evangelho, a Bíblia, mais disponível a gente se torna para receber a paciência que Deus nos dá. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o exercício de ler a Bíblia nos ajuda a adquirirmos paciência, porque tem inúmeras situações que nos mostram que temos que esperar, que perseverar, que sermos pacientes. Olha o que diz em Romanos 15, 4. Por tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança ou da paciência, porque quem é perseverante é paciente, e do bom ânimo proveniente, vem das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Então, a falta de esperança também é a falta de paciência, né? Que é a falta de perseverar. Precisamos exercitar a paciência quando cremos, quando amamos e quando principalmente, né, esperamos. Para muitas pessoas, o mais difícil é esperar pacientemente. De sorte que representa um extraordinário alento para cada um de nós a mensagem do Salmo 40, né? O que Davi diz, né? Esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência é difícil, mas não é impossível. Porque precisamos de fé para crer que Deus nos prometeu, mas precisamos de paciência para possuirmos o pleno conteúdo das suas promessas. E se você ver, tem vários exemplos na Bíblia, né? A pessoa creu, mas além de crer, ela teve paciência para esperar. E como se desenvolve a paciência? Ela se desenvolve entre o espaço e tempo, né? Aqui na Terra. Entre o dia que Deus prometeu e o dia do cumprimento da promessa. No caso, a promessa principal é a volta dele, então ainda não se cumpriu. E temos tempo para desenvolver a paciência. Porque isso significa um momento, pode ser um momento, por exemplo, pessoa que morreu hoje.
o momento dela já aconteceu. Ou pode ser um dia, pode ser amanhã de Jesus voltar, ou pode ser daqui 1 ano, daqui 50 anos, ou daqui 100 anos, ou daqui 500 anos. Porque lá em Pedro fala que um dia ou 1000 anos é a mesma coisa para Deus, né? No caso para nós não, né? Um dia e 1000 anos é um fado, né? Um cansaço, né? Em Hebreus, o escritor fala o seguinte, né? Que quem espera com paciência alcança a promessa. Hebreus 6,15, olha o que fala. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, ou seja, né, perseverou, teve fé, ele alcançou a promessa, é o que termina o verso 15, Hebreus 6,15. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. E todo mundo sabe a história de Abraão, né? Tudo bem que Abraão, ele esperou, teve seus equívocos, como que ele era um ser humano normal. No caso, Deus prometeu um filho, né? Aí a Sara, a mulher dele, deu um jeitinho, emprestou a Agar e teve um filho com a Agar, né? E hoje a gente vê o conflito entre os muçulmanos e os judeus. Só que ele continuou esperando e alcançou, veio Isaac, né, o filho da promessa. Deus sempre levará em conta a paciência dos servos dele, né? Lembrando-no sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Quem disse isso foi Paulo. Se Paulo lembrava, né? Imagine Deus, né? Que olha o que diz em Tessalonicenses 1:3. Recordo constantemente na presença do nosso Deus e Pai do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal e da perseverança que vem de uma convicta esperança no Senhor Jesus Cristo. Além disso, né, a Bíblia nos convida, né, quem lê ela tem sempre esse convite de recordar da paciência de Jó, dos profetas e do apóstolo João. Olha o que diz Tiago 5, o 10 e o 11. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Ou seja, diante do sofrimento, exercitamos a paciência. E você não precisa orar e falar assim, ô Senhor, me dê paciência, porque a vida, Jesus já prometeu que no mundo a gente teria aflição. E a gente testa a paciência no meio da adversidade, no meio da espera. Aí termina assim, ó. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança ou paciência. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Ou seja, o fim que nós conhecemos de Jó é o fim de uma pessoa que sabe esperar pacientemente. Apocalipse 3:10, olha o que diz essa questão do sofrimento. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Tem gente que suporta o sofrimento, mas não tem paciência. E por isso que se angustia, murmura, desanima, a falta de paciência. Aí, ó como termina o verso. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. O exercício fecundo e piedoso da paciência contribui para o aperfeiçoamento espiritual dos servos de Deus. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Ou seja,
Tiago está dizendo, esse texto está em Tiago 1,4, que a pessoa paciente, ela é aperfeiçoada, ou seja, ela tem um caráter transformado. Aí Paulo fala para Timóteo o seguinte, né, para se apresentar diante de Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se vergonhar, né? Tiago 1,4 fala: e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Quem sabe esperar com paciência, a pessoa é aperfeiçoada, porque Deus trabalha na nossa vida, né? Um dia após o outro. E ser paciente significa estar apto a perseverar e nunca desistir. Uma pessoa paciente, ela persevera e nunca desiste. Foi o que Jesus falou, né? Na cruz, está consumado. Ou seja, ele perseverou e não desistiu. John Adams declarou que a paciência e perseverança tem o efeito de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Porque uma pessoa que é paciente, independente da dificuldade e do obstáculo, ela vai esperar. Ela tem paciência que aquela situação vai passar, porque ela sabe que nenhuma provação é eterna, nenhum sofrimento é eterno. No caso daqueles que são salvos, né? Porque o que não é salvo, não salvo, a Bíblia falou que vai sofrer eternamente. Mas para o salvo, a Bíblia fala que nenhum sofrimento é eterno, nenhuma dor, nenhuma angústia é eterna. Então, a dificuldade um dia vai desaparecer, e o obstáculo também, porque a pessoa ela sabe esperar, ela sabe ser paciente. Olha o que Benjamin Franklin escreveu: que aquele que tiver paciência terá tudo o que deseja. E você vê que a sociedade é dividida em duas categorias de pessoas: os pacientes e os impacientes. Uns e os outros sonham. Os dois sonham, né? Os pacientes e os pacientes sonham. Mas somente os pacientes alcançam a realização dos seus sonhos. Olha o que disse Immanuel Kant, o filósofo: a paciência é a fortaleza do débil, e a impaciência é a debilidade do forte. Não adianta a pessoa ser forte, ela ter fé que move montanhas, que expulsa demônio, que faz o morto ressuscitar, aleluia, mas ela não sabe esperar. De nada adianta. Tem muitas pessoas aí que se considera fraco, mas está esperando. E normalmente essas pessoas alcançam a promessa. Se você continuar nesse raciocínio, olha o que outras considerações. Em sua imutável e inesgotável paciência, Deus nos tem tolerado e tem esperado que amadureçamos e que demos fruto digno dele. É o que Pedro falou na sua primeira epístola, né? Que Deus é longânimo, né? Assim como que ele esperou 120 anos para Noé construir a arca, ele está esperando que a gente se converta, se transforme e que mudemos as nossas atitudes, né? Da mesma sorte que temos que ter paciência com aqueles que estão ao nosso redor, temos que ter paciência conosco mesmo. Tem pessoas que têm paciência com o próximo, mas não tem paciência consigo mesmo. A pessoa erra, a pessoa comete um deslize, ela vive se crucificando e não tem paciência consigo mesmo, porque tem pessoa que tem paciência com o próximo, mas não tem consigo. Ou pelo contrário, tem pessoas que têm paciência consigo mesmo, mas não tem paciência com o próximo. A pessoa é intolerante. Ela erra e está tudo certo, mas quem erra com ela ou erra com o próximo está perdido, está condenado. Os chefes ou gestores têm que ter paciência com os seus liderados. Os pais precisam ser pacientes com seus filhos. Os filhos precisam ser pacientes com os seus
pais. Os amigos precisam ter paciência com os amigos. O esposo precisa ter paciência com a esposa. Enfim, precisamos ter paciência com o nosso vizinho, precisamos ter paciência no trânsito, precisamos ter paciência no banco, precisamos ter paciência no trem, que é difícil, né? Precisamos ter paciência enquanto não conseguimos uma promoção, um aumento de salário, enquanto não casamos, enquanto as pessoas que estão esperando ter um filho, as pessoas que estão esperando comprar uma casa, um carro, enfim. Nessas situações podemos exercitar a paciência, né? E quando esperamos temos que ser alegre, né? Porque não adianta você esperar, estou esperando no Senhor. Estou esperando no Senhor. É uma pessoa desanimada, triste, murmuradeira. Uma pessoa que espera, mas não tem ânimo nenhum. Não adianta de nada você esperar e não ter ânimo, porque quem não tem ânimo não acredita que vai acontecer. Aí dá aquele jargão, eu estou esperando no Senhor. Você ouve muito isso, né? Tem até aquele movimento, né, dos idiotados, né? Eu escolhi esperar, como que se fosse um conceito, apenas um conceito. As pessoas usam a paciência, né? Quando o relacionamento não dá certo, a pessoa fala, não deu certo, paciência, né? Sendo que ela deveria ter exercitado a paciência num relacionamento, né? Mas depois que acaba, ela fala que tem que ter paciência. Todos devemos ter paciência, é o que a Bíblia ensina. E precisamos ser pacientes com todos. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte: um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar toda uma vida. E isso é o que diz o livro de Provérbios, né? Tem um outro ditado popular, que esse é brasileiro, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Tem pessoa que não tem paciência para controlar a sua língua. Isaac Newton, ele falou o seguinte, né? Se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que por outro talento. Se você for levar nesse mesmo raciocínio, imagine Thomas Edison, que ele tentou mais de 1000 vezes, quando ele descobriu a sua principal invenção. Aí um amigo dele desistiu, né, que ele tinha um sócio. Aí ele falou o seguinte: então, agora eu sei 1000 maneiras de não fazer. Sei 1000 maneiras de não fazer. E ele teve paciência, né? Não é à toa que ele foi, acho que, o maior cientista brasileiro. Milhares de pessoas jamais possuíram paciência porque fugiram da tribulação. Se a pessoa foge da tribulação, o que acontece? E só um detalhe, Thomas Edison não era brasileiro, né? Ele era americano. Olha a gafe. Mas tenha paciência comigo. Mas milhares de pessoas fogem da tribulação. Porque na tribulação, quando a pessoa foge das adversidades, ela está fugindo das oportunidades que Deus dá para a pessoa exercitar a paciência. Se ela foge, ela nunca terá. E quem vive pedindo paciência, ela vive entrando em enrascada, né? Porque você exercita a paciência na adversidade, né? E quem pede paciência para Deus, como que você vai testar se você tem paciência ou não? Com dificuldade, com problemas, com adversidade, com conflitos. Se a pessoa... A Bíblia ensina você não pedir essas coisas, né? Peça sabedoria para Deus. Tiago fala assim, ó: aquele que tem falta de sabedoria, que peça. E você ser paciente é você ser sábio. Então, é na tribulação que aprendemos a ser pacientes.
Olha o que Paulo escreveu sobre isso, né? Que a tribulação produz paciência e perseverança. Em Romanos, capítulo 5, do 3 ao 5, olha o que diz. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Quem é paciente exercita o amor. Só através do amor conseguimos ser pacientes, porque é o amor ao próximo e o amor conosco mesmo. Conosco, né? Romanos 12, 12. Olha o que diz. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração. Você vê que a alegria está relacionada à esperança, está relacionada à paciência, que está relacionada à tribulação e relacionada à perseverança. Paulo resumiu tudo aqui, ó, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. E quando eu exercito a paciência, que é a paz como ciência na espera, seria pelo esse exercício de tais virtudes, o coração cresce em esperança, ou seja, a pessoa acaba se tornando um crente esperançoso, que tem fé, e ela vive alegre, e ela não precisa de adulação, ou de bajulação, ou de mimos de Deus para ser alegre, porque ela tendo essas virtudes, ela aprendeu a perseverar na esperança, a ser paciente na tribulação, ela espera com alegria. Ou seja, a pessoa acaba se tornando um crente, um cristão, um discípulo, um servo de Deus maduro. Porque a falta de paciência é para pessoas que estão no leite. Porque um discípulo de Jesus, ela sabe que temos que esperar. Você esperou para nascer quantos meses? Tem gente que nasceu 7, 6, mas o normal, o padrão, é 9 meses, né? Quanto tempo você esperou para seus dentes nascer? Quanto tempo você esperou para aprender a falar? Quanto tempo você esperou para andar? Quanto tempo você esperou para entrar na escola e sair da escola? Quanto tempo você esperou para tirar a sua habilitação? Quanto tempo você esperou para casar? Quanto tempo você esperou para ter o primeiro filho? Quanto tempo você esperou para aprender um novo idioma? Quanto tempo você esperou para melhorar os seus defeitos ou para até bani-los, né? Tirar da vida os defeitos? Ou seja, quanto tempo você está esperando Jesus voltar? Ou quanto tempo você está esperando Jesus cumprir as suas promessas? A gente vive esperando. E pessoa que não se liga para essas coisas, ela é uma pessoa imprudente, porque vivemos num mundo de espera. Porque não vivemos sozinhos nesse mundo e dependemos das pessoas, dependemos do próximo para tudo. Por exemplo, a pessoa que trabalha, compra a sua comida. Não depende de ninguém para comer. Ué, mas quem que planta? Quem que vai lá e planta, por exemplo, o trigo? Tem que cultivar a terra, né? Tem que arar a terra, tem que plantar, tem que esperar nascer, tem que esperar dar fruto. Não é assim? Qualquer alimento aí que você coma, alguém plantou, alguém foi lá e fez, e esperou ficar pronto. Você, quando vai na padaria, compra o seu pãozinho, eu comprei com o meu suor, mas um padeiro teve que esperar a massa ficar boa, ele crescer, ele assar, ele sair do forno. Enfim, você não vive sozinho no mundo. Se você não sabe esperar, é porque você é um tolo, você é um imprudente, um insensato. É o que a Bíblia chama. Que a pessoa que não tem paciência, primeiro que ela não está numa caixinha, né? Apesar que os religiosos estão numa caixinha, né?
estão dentro de uma caixinha e acham que vivem no mundo sozinho. Mas nós dependemos das pessoas, convivemos com ela, coabitamos com as pessoas em todos os lugares. A pessoa que é um profissional liberal, ela precisa de cliente. A pessoa que é um profissional CLT, ela depende do presidente da empresa, do gestor, do RH que faz a folha e deposita o salário, não é? Tem um banco, né, que você tem um cartão de crédito, você tem uma conta, que alguém construiu aquele sistema. Ou seja, a pessoa que não tem paciência, ela é uma pessoa alienada ao evangelho, a esses valores, a sabedoria da vida. Temos que saber esperar, e a falta de paciência produz angústia, a pessoa inquieta, a pessoa amargurada. Normalmente quem não tem paciência é amargurado, porque ela quer tudo para a última hora, para já. Ela acha que o mundo gira ao redor dela, tudo tem que ser conforme a vontade dela, sendo que quem serve a Jesus tem que esperar pela boa, perfeita vontade de Deus na vida, né? E você olha que Deus é todo poderoso, Ele criou os céus, a terra, Ele tem o poder, Ele é o poder. E quando Ele podia ter criado a terra e tudo que existe em um dia, né? Ou em um instante, né? Mas o que diz em Gênesis? No primeiro dia, Deus criou os céus e a terra. Aí teve o segundo dia, teve o terceiro dia, teve o quarto dia, teve o quinto dia, o sexto, o sétimo. Quantos anos já se passaram que Jesus prometeu que ele ia voltar? Já faz 2000 anos, né? 2017 anos, né? E ele não voltou ainda, ele não está esperando. E se Deus que é Deus, ele espera e tem paciência, porque nós, que somos criatura, feita à imagem e semelhança de Deus, não sabemos esperar. Por que será? Porque se você não sabe esperar, é porque você não entendeu o Evangelho ainda. Porque o Evangelho ensina a gente a esperar, a ter paciência. E a paciência é a ciência da espera. A pessoa sabe esperar, ela não desiste. Levanta a tua cama e anda, é um dia de cada vez. Um dia tudo acaba, foi o que Jesus falou. Um dia tudo vai acabar, enquanto não acabar a gente espera. A gente vive com paciência. E Tiago entendeu isso. João entendeu isso. Jó entendeu isso. Enfim, você vê vários exemplos na Bíblia. Abraão, o pai da fé, o pai da esperança, o pai da paciência, da espera, entendeu muito bem. Olha o que Tiago falou, 5:8. Sede vós também pacientes. Sede vós também pacientes. E ele continua. E fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Se você está esperando Jesus voltar, você tem que aplicar a sua paciência, a sua espera no cotidiano. O que adianta falar, não vejo a hora de Jesus voltar? Fala que ama a Deus, mas não é paciente no dia a dia, no cotidiano, nas situações, com o próximo, com você mesmo, com as dificuldades, com os problemas, com as angústias, com a falta de dinheiro, com a falta de saúde, com a falta de reconhecimento, com a falta de sonhos cumpridos. Mas você diz que ama a Deus, mas não sabe esperar, não tem paciência. Mas eu estou esperando Jesus voltar para ir morar com ele para o céu. Aí tudo vai acabar. Qual é a graça? Lá você não vai precisar da paciência, a paciência é aqui. E eu quero finalizar, né, com duas frases. A primeira é a seguinte: Deus nos ajude de tal maneira que sejamos cada vez mais pacientes e que tenhamos diante de nós tudo isso que eu acabei de falar, né? O Evangelho do Senhor Jesus.
E a segunda frase é o que Paulo, né, falou sobre o amor. 1 Coríntios 3:4. O amor é paciente. Se você ama a Deus, você tem que ser paciente, porque o amor é paciente. E se você ama a Deus, você tem que amar seu próximo. Tem que ser paciente com seu próximo. Se não aplica isso, não é amor. Você não ama a Deus e muito menos o seu próximo. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem se orgulha. Mas, acima de tudo, Paulo começa: o amor é paciente. Temos que aplicar o nosso amor, que dizemos que amamos a Deus, com o próximo no dia a dia. E com você também. Você erra, tenha paciência com você, que com o tempo os erros irão diminuir e você vai deixar de ser imaturo. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude a ser paciência. E falar como o salmista Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Temos que ter paciência para esperar Deus responder às nossas orações. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.